Nos últimos anos, a gente está ficando tão acostumado a ver notícias de corrupção, nepotismo ou simplesmente desperdício do dinheiro público no Paraná, que uma pergunta surge cada vez mais frequente. Quando é que teremos apenas gente profissional cuidando bem do nosso dinheiro? Uma iniciativa nesse sentido é o mestrado em Planejamento e Governança Pública da UTF-PR. Hoje, último dia de inscrições, nós convidamos o coordenador do curso, professor Christian Luiz da Silva, para começar o dia falando sobre este trabalho. Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Vamos começar falando pela Assembleia. Dá para dizer que essas iniciativas que a gente vem assistindo nos últimos dias são um primeiro passo para a transparência? Sim, seguramente. Toda a ação, da administração pública tentando mostrar, deixar às claras como funciona o processo, faz parte dessa transparência. O importante, mais do que essa iniciativa, é que haja continuidade agora, que os próximos passos da Assembleia sejam todos feitos de uma forma transparente e que a gente saiba exatamente o que está acontecendo. Então, é um passo importante, mas ele vai ser consolidado somente se, a partir de agora, as coisas efetivamente mudarem. E somente se a sociedade acompanhar também, não é, professor? Exatamente. Qual que é o papel do cidadão mesmo, que ele tem que entender o que está acontecendo na Assembleia, não é? Exatamente. A transparência, ela tem dois lados, na verdade, dois agentes importantes, aquele que está anunciando o que está fazendo e, do outro lado, aquele que está recebendo a informação e usando essa informação para tomar a decisão. No nosso caso, que decisão que ele toma? É o voto, principalmente, mas mesmo antes do voto ele tem todo o processo em que ele pode reivindicar com o vereador, com o deputado ou com o próprio governo, de que maneira essas coisas estão acontecendo. Então nós temos que, na verdade, dar condições para que a administração pública seja transparente e mais próxima possível daquilo para o qual ela foi eleita, e que a sociedade, por outro lado, tenha a condição de entender, de compreender o que está sendo feito para poder fazer essa argumentação. A gente viu o presidente da OAB fazendo referência à pressão popular que houve através do movimento Paraná que Queremos, A partir daí vieram as mudanças. Mas se a transparência for realmente implementada na Assembleia, a responsabilidade da sociedade também aumenta. Com certeza, E aí vem a questão, aumenta a responsabilidade. Mas como você vai desenvolver essa responsabilidade? Aí entra o nosso papel como universidade. Nós, como universidade, temos que dar essa condição também. Senão, como a gente exemplifica, é a mesma coisa que um pai dá a chave do carro para os seus filhos de 18 anos, então ele está dizendo, eu estou dando a responsabilidade. Mas não, eles não sabem dirigir, Então, quer dizer, eles não vão conseguir desenvolver aquela função ou utilizar o carro de maneira adequada. Então, nós, como universidade, temos também que ajudar e capacitar a comunidade nesse processo. Agora, historicamente, a gente sabe que política no Brasil é feita de pai para filho, entre familiares, Se a gente imaginar que para você administrar uma empresa já não é fácil, você já tem que ter estudo, você já tem que estar sempre antenado, se profissionalizando, você imagina, então, administrar um governo, uma prefeitura, Agora, dentro disso, pelo que o senhor vê, ocorrem mais erros do que até a própria corrupção? Às vezes é a própria ignorância da pessoa que está administrando? Tem as duas coisas, mas existe muito disso, A ignorância, na acepção da palavra, ela acontece muito, E às vezes a pessoa não faz por uma fé, é porque ela não sabe, Então ela é formada, digamos assim, na sua vida para ser político, mas não para ser um administrador público. E essa pessoa, e principalmente os seus assessores, os seus técnicos, precisam ter essa capacidade, porque é um recurso público. É a mesma coisa que a gente colocar numa empresa uma pessoa que, gosta daquele assunto. Vamos supor, vai gerenciar uma empresa de surf porque gosta de surfar.
né? Ou extremamente articulada, sabe falar bem, que é isso que às vezes as pessoas acabam notando, mas não sabe administrar. Não sabe administrar. Então a gente precisa, como universidade, justamente fazer essa aproximação, né? E existem pessoas muito boas no governo, mas que precisam ter esta capacitação, né? Professor, que requisitos seriam necessários para se ter um bom administrador e o que vocês pretendem trabalhar no curso? Bom, precisa ter a graduação. É um mestrado vinculado à área de planejamento urbano, né, e, portanto, interdisciplinar, pode ser qualquer graduação, mas especialmente para pessoas que trabalham na administração pública, direta ou indireta, ou em autarquias, enfim, que tenha alguma vinculação mais forte com a administração pública, né? Mas o perfil desejado é justamente de pessoas que têm essa vinculação, por quê? Porque eles vão na universidade, né, bebericar, digamos assim, de muitas coisas sobre política pública, sobre governança, sobre orçamento, finanças, e uma parte que está vinculada à nossa universidade, que é o TFPR, a questão do empreendedorismo público, da inovação, né? Eles vão bebericar e se aprofundar tudo isso, mas principalmente que eles voltem para os seus locais de origem e transformem a realidade de onde eles trabalham. Esse é o nosso principal objetivo. Professor, muito obrigado pela sua participação, dessa vez falando de gestão pública. Isso, Obrigada. perfeitamente. Muito obrigado.